Então, para fazer uma síntese, né? Quando a gente hoje em dia fala em herói, a gente pensa em personagem grandioso que se sacrifica em nome de um bem maior, né? Essa é a nossa ideia de herói. E, a partir daí, uma noção que foi muito popularizada é essa de uma jornada do herói, do Joseph Campbell, ele que era um junguiano e estudioso dos mitos, começou a falar que esses vários mitos das várias culturas tinham a mesma estrutura que é o que ele chamava de jornada do herói. E aí, essa ideia do Campbell, ela foi usada pelo cinema norte-americano. George Lucas usou isso no Guerra das Estrelas, fez muito sucesso. Depois, esse roteirista chamado Vogler, ele fez um memorando que espalhou bem em Hollywood sobre como que essa jornada poderia ser aplicada na construção de roteiros, fez um livro sobre isso. E aí, essa jornada do herói se tornou recorrente nos filmes de Hollywood, de filme de ação, a comédia romântica, desenho animado, e hoje em dia é usado até no marketing, usado para a gente pensar a vida, etc., né? Virou uma coisa de tão recorrente, meio que saturou. E só assim, para fazer um resumo bem breve do que é essa jornada, né? É até mais complexo do que eu estou falando, mas o herói é alguém que vive num mundo comum, recebe um chamado para uma aventura, recusa, mas depois aceita. Para passar do mundo comum para esse mundo heróico, ele passa por um limiar, que o Vogler chama de portal. Ali aparece alguém que meio que atrapalha ele, mas depois pode ajudar. Ele vai num lugar que ele descobre quem são os amigos, os inimigos, quais são os poderes que ele tem, etc. Realiza várias aventuras. Chega um momento que ele tem que ir atrás da aprovação final, na qual ele tem que resgatar alguém ou buscar alguma coisa. O Vogler fala de buscar um elixir, né? E lá ele tem essa prova máxima que aparece simbolicamente como uma morte e renascimento. E aí ele volta. No caminho de volta tem um outro embate, né? E no final ele volta para o mundo comum, mas transformado da sua aventura, né? Isso que o Campbell mais ou menos entende como jornada do herói. Questão interessante, isso aparece em algumas histórias, mas a grande questão é que o Campbell, ele de fato exagerou. Essa jornada do herói, em primeiro lugar, que ela não está em todas as histórias. Se a gente vai estudando os mitos das várias culturas, as histórias são muito diferentes umas das outras, né? E aí, às vezes ele força a barra, né? Porque, de fato, assim, ele identificou vários lugares comuns míticos, né? E aí, sim, uma coisa ou outra aparece nas várias narrativas, mas essa jornada, com essa lógica, não é tão recorrente quanto ele afirma. E, para ser mais preciso, essa visão do herói dele, e que é a nossa, e é por isso que essa ideia dele se tornou tão popular entre a gente, no Ocidente, ela, na verdade, é derivada do cristianismo, das narrativas cristãs, né? Então, essa ideia, né, de que alguém vai viver essa aventura, vai ter essa morte e renascimento, e vai ter esse sacrifício, e etc., né? Isso aí é, na verdade, uma imitação de Cristo. E o herói no Ocidente, que é esse herói que a gente entende, né? Alguém que se torna herói no sacrifício. Tem a grandeza e tem o sacrifício. Isso aí é uma junção dos guerreiros germânicos, né? Nas invasões bárbaras, com o cristianismo, com a vida de Cristo, né? Essa cristianização do guerreiro na Idade Média, que dá origem ao cavaleiro medieval. É o primeiro exemplo desse herói tal como a gente entende nos dias de hoje. Mas essa é uma visão muito diferente da visão que os antigos tinham do que é herói. E aí, é claro, as várias culturas vão ter visões diferentes, né? Mas é interessante, o próprio Gregory Nagy, né, que é um grande estudioso aí
da épica grega observa isso no livro dele sobre o herói épico, como que aos poucos está sendo cada vez mais recorrente esses estudos comparados de mitologia, e aí dá para identificar, por um lado, uma mitologia indo-europeia, ou seja, se a gente vê essa noção do herói na Grécia, em Roma, na Índia, etc., tem elementos comuns. Eu já falei para vocês, né? Um dos livros que fala sobre isso, dos melhores títulos de livro do Watkins, chama How to Kill a Dragon, Como Matar um Dragão, né? Que faz essa mitologia comparada. Então, comparando os mitos dessas culturas, a gente pode pensar como é que era uma mitologia indo-europeia. Alguma coisa dá para ver, né? É muito complexo fazer isso, mas alguma coisa dá para ver. Mas também tem outros estudos. O próprio Martin West, que é talvez o maior helenista aí da segunda metade do século XX, ele teve um livro, escreveu um livro sobre essa mitologia indo-europeia comparada, e ele escreveu um outro também, e não só ele, né? Outras pessoas também. Comparando a mitologia grega com a mitologia do Oriente Próximo. Então, dos hititas, dos mesopotâmicos, e tem gente até comparando também, então, a mitologia grega e a mitologia desses povos do Oriente Próximo com as narrativas bíblicas. O que tem se percebido cada vez mais é que essas culturas elas não estão isoladas umas das outras, elas estão num diálogo e absorvendo narrativas das outras culturas, às vezes respondendo a essas narrativas, mas existe um diálogo, existe um intercâmbio, né? Como meu pai gosta de falar, uma zona de convergência cultural no Mediterrâneo, e Grécia e Oriente Próximo também. Isso existe. E aí o que a gente pode falar sobre o herói antigo? Vamos pensar primeiro em Homero. A palavra herói em Homero, ela indica essas pessoas, não são nem todos os personagens, né, que na sua família, né, que são descendentes, seja filhos, netos, bisnetos, alguma parte da árvore genealógica tem um deus ou uma deusa. É isso que define o herói. E aí, por causa disso, são pessoas que são mais poderosas, mais fortes, têm maiores qualidades que um ser humano comum. Mas, por outro lado, continuam sendo mortais. É isso que define um herói. Lá no canto 12 da Ilíada se fala em semideuses, hemítheoi, mas em Hesíodo que esse termo aparece mais propriamente. Hesíodo, quando está falando lá, a gente viu das 5 raças, e ele fala dos semideuses, a raça dos heróis, né? São esses heróis que lutaram em Troia e em Tebas, pereceram lá, e depois foram para a Ilha dos Bem-aventurados, é o que Hesíodo diz. E aí a gente vê, como eu falei, nessas culturas do Oriente Próximo, personagens semelhantes. O Gilgamesh, da epopeia do Gilgamesh, ele é 2/3 humano e 1/3 divino. Mas, eu também já falei isso para vocês, na Bíblia, quando fala dos Nefilim, principalmente os Nefilim, né? Então os Nefilim são esses personagens que logo antes do dilúvio eram filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens, né? Ou seja, eram filhos de anjos, de demônios, né? Ou seja, que os antigos estão chamando de deuses, com seres humanos. E aí o dilúvio provavelmente aconteceu por causa desses Nefilim, porque eles perturbam a ordem cósmica, pelo próprio fato de serem seres híbridos. Só que em outras passagens da Bíblia tem outros personagens que se parecem com esses Nefilim. E são os Refaim, os Anakim, e por aí vai, né? Então, e é interessante porque no próprio Gênesis fala que esses Nefilim eram os homens de renome da antiguidade. Quando a gente fala homens de renome, a gente lembra de uma palavra em grego, que marca a época, que é kleos, que é glória ou renome, né? Então, inclusive, tem esse estudioso, Brian Doak, que fez o seu doutorado em Harvard justamente pensando essas narrativas desses, na Bíblia a gente pode chamar de gigantes, tá? A gente traduz esses Nefilim por gigantes, né? A partir dessa perspectiva, dessa zona de convergência cultural da época,
entendendo eles como os heróis da época. Ou seja, o povo hebreu está respondendo às narrativas épicas desses povos, e colocando isso nos livros sagrados deles. Como eu falei, respondendo, ou seja, esses heróis que são exaltados na épica, mas a gente lembra, quem leu a Ilíada e a Odisseia sabe, eles são exaltados, mas eles são criticados também, né? Aquiles não é o exemplo de virtude, é uma pessoa completamente boa, ele causa muitos problemas, e Odisseu também, né? E Héracles é muito violento, etc. Então, assim, mas nos livros sagrados dos hebreus, eles aparecem como esses seres que, pela própria injustiça inerente à condição deles, é capaz de trazer o dilúvio. Então, isso, mas de qualquer modo, está aparecendo. E é interessante, porque naquela seita judaica dos judaizes do Segundo Templo, na época de Jesus, né, de Qumran, que é de onde vem os manuscritos do Mar Morto, né, encontraram um livro que é o Livro dos Gigantes, que está falando dos Nefilim, né? E entre esses gigantes está o Gilgamesh. Então você vê que eles pegaram mesmo essa tradição. Isso aí já tem muito tempo que está muito claro, né? Esse diálogo da tradição hebraica com a tradição mesopotâmica. Mas o Gilgamesh aparece aí, né? Então, ou seja, essa ideia de herói, assim, ela não é exclusiva da Grécia, né? E aí, como eu falei, o herói antigo, ele se define por isso, por ser humano e divino, por ser um semideus. Então, ele não precisa se sacrificar em o nome de um bem maior. E a maioria dos heróis não está pensando nisso, ainda que algumas vezes isso possa acontecer. E mesmo histórias que às vezes pra gente são enquadradas assim, né? Por que Perseu matou a Medusa, por que Teseu matou o Minotauro, a gente vai enquadrar assim, pessoa que para salvar alguém vai e corre esse risco, né? Quando a gente lê lá na biografia de Apolodoro, depois a gente vai comentar esses mitos, né? Não é bem isso, assim, as coisas acontecem muito, eles são forçados de alguma maneira. E a grande motivação desses heróis, além da necessidade, além de eles acabarem estando numa situação, né, com a qual eles têm que lidar, é a busca justamente do Cleos, da glória. Ou seja, essa grandeza deles se traduz não em sacrifício, mas na busca dessa fama, na busca por ser cantado pelos poetas. É outra motivação. Isso aparece em Homero muito claramente, aqui em Aquiles isso é muito claro, mas também na epopeia de Gilgamesh, quando Gilgamesh faz amizade com o Enkidu, a primeira coisa que eles vão fazer é viver grandes aventuras. Primeiro que eles vivem, eles vão lá na floresta de cedro para matar o guardião da floresta, que é um baba, e cortar as árvores todas e levar lá para Uruk para fazer o templo da deusa Ishtar, né? Então, e eles fazem isso porque isso é uma grande façanha e eles terão glória. Então essa que é a lógica heróica antiga. E eles também são vítimas de um paradoxo. Por um lado, eles são mais do que simplesmente humanos e podem fazer coisas maiores do que os seres humanos podem, mas eles continuam sendo humanos e por causa dessa grandeza deles, eles frequentemente cometem híbris e são punidos por isso. Ou seja, a situação deles é uma situação de desmedida, né? Eles estão transgredindo essa ordem cósmica e essas barreiras entre homens e deuses, né? Isso provoca vários problemas e motiva várias aventuras deles e termina por ser a grande causa do fim da Idade dos Heróis. Mas também não tem só um tipo de herói na mitologia grega. A gente, quando tem fundamentos e tal, a gente vê os heróis na épica e no teatro. E, de fato, a épica, no jeito que pensa a realidade, é muito herdeira da Ilíada, né? Essa visão trágica de mundo da épica, quer dizer, da tragédia. Falei épica, tragédia, né? Essa visão trágica de mundo que está nas peças da tragédia grega é muito próximo da visão de mundo que está na Ilíada, né? Com essas tensões irreconciliáveis, com essas escolhas inescapáveis, etc. Mas essa não é a única visão do que um herói é. E aí tem esse artigo, que é muito interessante, de um
autor chamado Greciat. O artigo chama The Gilgamesh Epic and Homer. E ele, nesse artigo, ele distingue dois tipos de herói na antiguidade, fazendo justamente essa comparação com a mitologia da Mesopotâmia com mitologia grega. E ele fala que nas versões sumérias da epopeia das histórias de Gilgamesh, porque Gilgamesh a gente tem 3 versões, né? A que foi traduzida pelo meu pai, a mais famosa, é a versão mais recente, né? Do babilônico, do acádio mais recente. Mas tem uma versão mais antiga em acádio, né? O acádio antigo, mais incompleta, e também a gente tem histórias curtas escritas em sumério, né? Então, os sumérios estiveram lá antes dos acádios, na Mesopotâmia, e essas histórias do Gilgamesh sumério, para o Greciat, elas revelam um herói que o Greciat vai chamar de herói xamânico. O que é um herói xamânico? São heróis cujas aventuras, muitas vezes, parecem se inspirar em narrativas xamânicas que poderiam ter existido, nem que seja oralmente. O que é um xamã, né? O xamã, mais propriamente, são essas figuras religiosas da Sibéria, mas se a gente pegando essa palavra, né, pensando num sentido mais amplo, são essas figuras religiosas que vivem experiências de outras realidades, de uma realidade sutil, de uma realidade espiritual, né? Isso aí tem nas várias culturas, na Sibéria, na Grécia, entre os indígenas e por aí vai. Então, às vezes tomam algum chá, às vezes tem métodos encantatórios e vivem isso, né? E o que os xamãs fazem muitas vezes, então, é explorar esses mundos espirituais, sutis, para voltar para esse mundo aqui com algum poder ou alcançando alguma divinização. E o que o Greciat fala é que essa narrativas do Gilgamesh sumério parecem seguir essa lógica. Ou seja, de um herói que depois que morrer, a morte não é o fim, mas que alcança algum tipo de imortalidade. E aí, assim, quando a gente lê o artigo do Greciat, ele fala do Gilgamesh, até assim, ele meio que força a tese dele, sabe? A gente pode, é verossímil, mas não é nada muito comprobatório encarar o Gilgamesh sumério assim. É uma possibilidade. Mas quando a gente vai ver na mitologia grega, de fato, a gente vê que, se a gente tira a Ilíada, a Odisseia e a tragédia, existiam muitas narrativas, ou pelo menos algumas, que falavam que os heróis, depois que morriam, ou se divinizavam, alguns, ou iam para a Ilha dos Bem-aventurados. No próprio Hesíodo, no mito das 5 raças, a gente viu, está falando isso, que os heróis, eles pereceram em Troia e em Tebas, e depois eles vão para a Ilha dos Bem-aventurados. O Gregory Nagy, nesse livro que eu falei, chama O Herói Épico, escreveram O Herói Épico Nagy, PDF em português mesmo, na internet vocês acham. É um livrinho de 90 páginas, bem interessante. Para ele, todos os heróis épicos, os gregos achavam que todos os heróis épicos iam para a Ilha dos Bem-aventurados. Eu vou argumentar aqui que eu não acho que seja necessariamente assim, né? Mas é o que o Nagy defende. Então, a gente vê alguns exemplos clássicos. Primeiro, essa afirmação do Hesíodo, mas tem a história do próprio Héracles, que viveu as grandes aventuras dele lá, perseguido sempre por Hera, e aí, quando ele vai morrer, né, ele veste, por uma série de enganos, uma roupa que ele sente uma dor assim, como se ele estivesse dissolvendo, e ele se joga numa fogueira, né? Como se fosse numa pira fúnebre. E aí ele morre, e ele ascende até a morada dos deuses e renasce de Hera. E aí se torna um deus. Interessante, né? Hera, que era a deusa que perseguia ele, ela se torna a mãe dele enquanto deus. Ou seja, todo esse processo de sofrimento, no final das contas, era um processo de divinização. E o próprio nome dele indica isso. O nome dele é Heracleus, a glória de Hera. Qual que é a lógica disso? O Nagy aponta bem. Se Hera não perseguisse ele
ele não viveria as aventuras que ele viveu. E ele não seria o maior dos heróis gregos. Tem também uma série de outros poemas épicos que se perderam, mas a gente tem um resumo deles, num resumo de um livro que está lá num livro de resumos feito pelo patriarca de Constantinopla Fócio, no século X, que chama Biblioteca de Fócio, e num manuscrito de Homero também, que faz o resumo dessas outras peças que falam da Guerra de Troia, fazem parte do ciclo épico troiano, né, que a gente chama. E aí, uma dessas peças fala da morte de Aquiles. E nessa peça, Aquiles, quando ele morre, Tétis pega o corpo dele e dá um jeito dele renascer na Ilha dos Bem-aventurados. Então, essa ideia de uma imortalização ou de uma divinização dos heróis, ela existia na Grécia, ela era mais ou menos recorrente. Para o Nage, ela era a ideia que todo mundo tinha, mas essa é a tese dele. Então, esse é o herói que o Grécio está chamando de herói xamânico. Esse herói cuja vida dele é um processo de imortalização ou divinização. Mas o que o Grécio te fala, e é o que eu acho interessante, é que no Gilgamesh Acádio, na primeira versão do Acádio antigo, surge o que ele chama de herói épico. E que para ele representa a criação de um novo humanismo, é a expressão que ele usa. O que é um herói épico? É um herói que se confronta com a sua própria mortalidade. Então não é o herói que vive grandes aventuras, até pode morrer, mas depois vai ser imortalizado. É herói que quando morrer, como todas as almas, né, vai estar lá no Hades, no caso da visão mesopotâmica da morte, é muito parecido. Você tem um mundo subterrâneo de sombras, que é como se estivesse dormindo. E é isso, basicamente acabou, né? Então, o tempo que o herói tem para realmente viver e fazer coisas grandiosas é essa vida. Ele arrisca o tempo todo essa vida, e quando ele arrisca essa vida, ele está arriscando tudo, né? Então, o herói épico, para o Grécit, essa visão épica, né, é uma visão que permite uma forma mais intensa de dramaticidade da narrativa. O herói, nas aventuras dele, ele sempre tem tudo a perder. É muito mais coisa em jogo, que é o que a gente vê em Homero. E de algum modo, existencialmente, talvez não numa perspectiva mística, mas existencialmente mais profundo, porque ele está falando, essas obras todas, no fundo, estão falando sobre o confronto do ser humano com a sua própria mortalidade. Então, e a história do Gilgamesh, de fato, é essa, né? Na primeira metade, ele se encontra com o Enkidu e eles vão viver grandes feitos heróicos. Então, bem essa motivação heróica de realizar grandes façanhas para serem lembrados. Mas aí, chega uma hora que o Enkidu morre, né? E aí, o Gilgamesh, que está lá junto do leito de morte dele, quando vê ele morrer, ele percebe que ele também é mortal. E ele entra em desespero com relação à sua própria mortalidade, né? E aí ele parte vai até os confins do mundo, em busca dessa figura mitológica, que é o Utnapishtim, que é o Noé mesopotâmico. É aquele que sobreviveu ao dilúvio. Porque esse Utnapishtim, ele foi imortalizado. E ele quer saber, então, como alcançar a imortalidade. Ele vai até o Utnapishtim, que mora lá numa ilha com o barqueiro e a esposa, e o Utnapishtim fala que ele alcançou a imortalidade porque, depois do dilúvio, teve uma assembleia dos deuses que decidiu parar com o dilúvio, e aí nessa assembleia decidiu que ele seria imortal. Como não vai ter mais uma assembleia dos deuses, o que o Utnapishtim fala, não tem mais jeito de se tornar imortal. E aí, para mostrar isso, o Gilgamesh fala assim, quero ver quantos dias você fica sem dormir, ou seja, está sugerido aí uma certa prova iniciática que deveria ter nessas histórias xamânicas, de vigília. E o Gilgamesh logo cai no sono, dorme 7 dias, a esposa do Utnapishtim, cada dia que o Gilgamesh dorme, coloca um pão do lado dele, quando ele acorda tem 7 pães, cada um num certo nível de decomposição, né? Para mostrar que a passagem do tempo é inexorável, que é o que acontece, né? E aí, falam para ele que pelo menos tem
uma erva que está no fundo do mar, que se ele pegar, ele pode, depois de comer, alcançar a juventude de novo. E aí ele mergulha, ele pega, né, essa erva, e aí uma hora que ele está tomando um banho, uma serpente vai e come ela. Então, ele teve uma segunda chance, pelo menos, de ficar jovem de novo, e aí ele perde também, e é por isso que a serpente troca de pele e tal, é o que diz, né? Então, e aí ele volta para Uruk, junto com o barqueiro, e assim, se a gente entende que o fim dessa obra está anunciado no começo, é uma estrutura, ring composition, né, de anel. Ele aceita a sua mortalidade e decide ser um bom governante que constrói as muralhas de Uruk e instaura ritos. Então, a história de Gilgamesh é a história de alguém que aceita a sua própria mortalidade e encontra uma sabedoria humana. Sabedoria que ele tem de ter encontrado com Utnapishtim, do barqueiro ter contado para ele os ritos e as coisas diante do dilúvio, né? E ele aceitar a condição humana. E a gente vê que tem coisas próximas à Ilíada e à Odisseia no Gilgamesh. É muito interessante os dois, porque esse confronto com a própria mortalidade ocasionado pela morte de um grande amigo, esse é o tema da Ilíada, né? E essa viagem até os confins do mundo, no qual se alcança uma sabedoria, esse é o tema da Odisseia, né? Então não é que Homero leu o Gilgamesh, mas esse tipo de histórias vai sendo transmitido, a gente não sabe por que intermediários, e uma hora chegou em Homero, né? E o Gressett fala, de fato, em Homero, ao contrário desses outros poemas do ciclo épico, a gente tem esse herói épico. A história da Ilíada e da Odisseia é a história do herói no confronto com a sua mortalidade. Então, na Ilíada isso é muito claro. E aqui ele tinha essas duas... Foi profetizado que ele tinha essas duas possibilidades diante de si. Ou ele morrer velho e sem alcançar a fama, a glória, ou morrer jovem e alcançar a Kleos Aftiton, a glória imperecível. Ou seja, ele alcançaria uma imortalidade, mas é a imortalidade da glória, não essa imortalidade xamânica. E aí, ele nessa dúvida, no final das contas, Patroclo morre, e aí ele escolhe a vingança. E aí, ao buscar a vingança, ele acaba provocando a sua morte precoce e alcança a sua glória, né? E a Odisseia é interessante, porque, como o próprio Gressett aponta, e um outro autor chama Marinatos e o Nagy, quando a gente vai lendo alguns artigos e entendendo, lendo com cuidado a parte da Odisseia que Odisseu está navegando, né, essas narrativas maravilhosas lá, a gente vê que a gente pode interpretar a história que Odisseu conta para os feácios, né, de como que ele navegou e tal, dos lotófagos até chegar na ilha de Calipso, como uma longa história de catábase e anábase. O que é uma catábase, né? Catábase é uma narrativa que está falando sobre uma descida ao mundo das sombras, uma descida a um outro mundo no qual o herói tem que se confrontar com certas realidades, né? A catábase, por excelência, é a necuia, ou seja, a descida até o mundo dos mortos. E é isso que, no fim das contas, Odisseu acaba fazendo. Então, quando na Odisseia, Odisseu chega na ilha dos lotófagos, e eles oferecem lá esse fruto, que é o lótus, que faz a pessoa perder o desejo do nostos, do retorno, né? Esse tipo de narrativa ele é muito comum em várias tradições de pessoas. Tem essas histórias sempre assim, que vão para um lugar, aí alguém dá uma coisa de comer ou beber, e a pessoa ou perde a memória ou perde o desejo de voltar. E muitas das histórias são histórias de espíritos, histórias xamânicas, que explicam por que as pessoas que morrem não voltam. Que elas comem ou bebem alguma coisa, por exemplo, na mitologia grega, bebe a água lá do rio Letes, né? E aí se esquece de tudo. Então, a hora que Odisseu, que é a primeira aventura aí, depois da tempestade marítima, né? Ele vai até a Ilha dos Lotófagos, isso é um símbolo de que ele entrou em um outro mundo, um mundo das sombras, um mundo que segue outras regras, ou seja, ele está vivendo uma catábase, né? Tem um simbolismo de morte aqui. E aí, ele de fato desce até o mundo dos mortos,
né? E lá ele tem que se confrontar com a morte da própria mãe, com os amigos que estão mortos, com Aquiles falando que é melhor estar vivo do que estar morto, com etc, né? Agamenon, Ájax. E depois, quando ele volta, daí ele vai para a ilha de Circe, aí ele vai fazer a última parte da jornada, e ele passa pelas sereias, por Scilas e Caríbades, e chega na Ilha do Sol. A gente pode ler esses episódios como uma anábase. Uma anábase é o oposto da catábase. Uma anábase é o caminho de ascensão. Por que a gente pode ler assim? Porque as sereias e Scilas e Caríbades podem ser vistas como provas iniciáticas. Pode ter tipos de narrativas xamânicas por trás, inspirando essas narrativas. Sereia é a prova do como vencer um desejo irrecusável. E Scilas e Caríbades como lidar com um perigo inescapável. E a Ilha do Sol, o Sol é aquele lugar de máxima visibilidade, onde nada está oculto. Não é? Então a gente pode entender isso como uma anábase. O Sol também é uma prova. O que você faz premido pela necessidade num lugar em que nada está oculto? Os companheiros de Odisseu matam o gado do Sol. Eles não passam na prova, e aí, quando o navio de Odisseu e os companheiros naufragam, eles todos morrem, mas Odisseu não comeu do gado do Sol, ele passou na prova. E aí, porque ele passou na prova, ele chega na ilha de Calipso. Calipso, que é uma deusa, se apaixona por ele, dorme com ele, se torna amante dele, e promete a ele, se ele ficar lá com ela, a imortalidade. Então, pessoa ser imortal e ter uma experiência de união sexual com uma deusa é uma experiência de divinização, né? Então a gente pode entender todo esse caminho como fazendo referência a narrativas xamânicas de divinização. É como se simbolicamente, talvez a audiência para a qual a Odisseia foi escrita tinha isso em mente. É uma possibilidade, né? A gente não tem fontes, mas uma leitura possível, uma hipótese, né? Tinha em mente e entendia que isso tudo era um símbolo de um caminho de divinização, de uma catábase e uma anábase, que Odisseu alcança a possibilidade da divinização e ele recusa essa divinização, porque ele não quer ficar com Calipso, ele quer voltar para a casa dele. Ele recusa a divinização porque ele quer recuperar a sua humanidade. E na Grécia, né, que não é uma cultura de base liberal como a nossa, que privilegia o indivíduo no lugar da comunidade, ser um ser humano é viver em uma comunidade. Odisseu quer voltar para a sua humanidade, que significa deixar de ser ninguém e voltar a ser Odisseu, esposo de Penélope, rei de Ítaca, pai de Telêmaco. Né? Ele abre mão dessa divinização. Então, assim, a minha leitura é essa. Tem pressupostas narrativas xamânicas de divinização, ou seja, tem o herói xamânico aí por trás, mas Odisseu quer ser um herói épico. Ele quer abraçar a humanidade dele. Ele recusa essa possibilidade de ser um herói xamânico e ele se torna um herói épico. Ele quer a humanidade dele, né? Que tem a ver com o retorno para as suas raízes. Então, em Homero, a gente tem esse herói épico nessa nomenclatura do Grécete, tal como na Ilíada, ao contrário dessas narrativas do ciclo épico, né? Como eu falei. E aí, a gente pode pensar também no herói trágico. Então, as tragédias gregas estão falando das histórias dos heróis também. Estão pegando essa mitologia e pensando elas, né? Estão pensando, são cidadãos atenienses que vivem uma democracia pensando os heróis do passado. Pensando o que eles têm de grandioso, mas pensando o que eles têm de terrível. O homem, em uma democracia, ele não é como o grande herói do passado. Quem é como o grande herói do passado? Os tiranos, né? Então, ao falar das histórias trágicas desses heróis do passado, as tragédias estão criticando as tiranias. Vamos lembrar aquilo que eu sempre falo, né? Que o regime político encontra como justificativa, muitas vezes, a crítica
ao regime anterior, né? Ele se legitima se apresentando como a superação dos problemas do regime anterior. Então é por isso que, no caso de Édipo, é Édipo tirano? O nome da peça é Édipo tirano. Ele é bem um exemplo do que é um tirano. Na sua grandeza, não é que os tiranos são só maus, não. Eles são grandes mesmo. Mas, justamente por alguém ser grande, a queda dessa pessoa é grande. A democracia é feita de homens comuns que são pequenos, né? Então, esses grandes problemas de uma tirania ou dos reis da época dos heróis do passado não acontecem, né? Essa que é a ideia. Então, tem toda uma contextualização. E a gente pode, fazendo uma generalização, que é sempre perigosa de fazer, pensar que nas peças desses 3 grandes tragediógrafos que chegaram até nós, a gente pode pensar as seguintes formas. Uma generalização, né? Mas em Ésquilo, que alguns autores fazem, né? Em Ésquilo a gente tem um herói diante do seu destino. Ou seja, o herói, ele percebe em algum momento o destino que é inescapável, que vem por necessidade, que surge pela concatenação de vários conflitos, várias tensões muito maiores do que ele, que nascem do próprio divino, e ele tem que aceitar. Em Sófocles, a gente tem a história do herói diante de sua própria liberdade. Ou seja, você tem a mesma coisa que o Ésquilo, mas ele tem que confrontar com o fato de que, diante da necessidade, ele tem que fazer uma escolha. Ele tem uma liberdade, né? E ele, então, decide o que fazer. E em Eurípides, a gente tem o herói diante das suas paixões irracionais, ou seja, o ser humano, não só como um ser livre ou um ser racional, mas como alguém que é, muitas vezes, presa de paixões irracionais que ele não consegue dominar. Ou seja, a necessidade não está só fora, mas está dentro também. E eu queria falar um pouco aqui sobre o herói em Sófocles, que esse que é o maior dos tragediógrafos, né? Então a gente pode pegar Sófocles como esse grande exemplo aí dessa visão heróica ou visão trágica de mundo, né? Para falar como o Nietzsche. E a gente tem 7 peças do Sófocles. Segundo o Bernard Knox, que tem um livro que chama Heroic Temper, tem na biblioteca aqui, Temperamento Heróico. Ele fala que em 6 dessas peças a gente tem uma mesma estrutura, que é a seguinte: em algum momento o herói se vê diante de 2 possibilidades. Em uma delas, ele reafirma sua natureza e os seus valores, mas ao fazer isso ele é destruído. Na outra, ele aceita uma solução de compromisso, mas vê a sua dignidade diminuída. E é isso que a gente vê, por exemplo, Antígona. Ela tem essas 2 possibilidades diante de si, né? Ou ela enterra o irmão, que é o que ela acredita, né? Que é quem ela é uma irmã fiel, né? Mas ela vai ser morta segundo o decreto do Creonte, ou ela se compromete com o decreto do Creonte, se abaixa diante dos mais poderosos, mas tem a sua dignidade diminuída. E no próprio Édipo, né? O Édipo, ele também, o tempo todo que ele está investigando quem é o assassino do Laio, o tempo todo as pessoas estão falando para ele parar de fazer a investigação, né? Primeiro o Tiresias fala, não vou falar o que é, e você devia parar. Depois a própria Jocasta, que percebe o que aconteceu antes de Édipo, fala que ele devia parar. E ele não para. Ou seja, Édipo, ele pode aceitar a solução de compromisso a hora que ele vê que a coisa está ficando esquisita, de parar com essa investigação, ou ele tem a liberdade, ele não tem a liberdade de mudar o que aconteceu com ele, né? É mais trágico dos acontecimentos. Mas ele tem a liberdade de buscar a verdade sobre si mesmo até o fim. E essa verdade, isso é paradoxal, né? Quando a gente lê só a história do Édipo, rei descontextualizado, a gente acha que é uma história de uma grande desgraça e acabou, ele tá cego, ele vai ser expulso de Tebas, provavelmente. Mas, inclusive Sófocles, antes de escrever Édipo Rei, ele tinha escrito Édipo em Colono, que fala sobre a deificação, sobre a divinização de Édipo, né? Há vários anos antes. Então, quem conhece a história toda de Édipo, tinha o culto de Édipo enquanto herói, provavelmente em Atenas, entende que esse momento, que é o momento de maior desgraça dele, né, é o momento em que ele começa a alcançar essa sabedoria
que vai levar, no fim da vida dele, à sua divinização. Então, tem isso também. De qualquer modo, nessas peças de Sófocles, o herói não aceita uma solução de compromisso e, com coragem, ruma diante de sua destruição, mas reafirmando a sua natureza e crescendo em dignidade. Essa é a grandeza do herói, não se dobrar às circunstâncias. E, portanto, aceitando a consequência de seus atos, tem a sua dignidade reafirmada e, nele, a humanidade alcança a sua verdadeira grandeza. Não a grandeza de fugir do destino, de fugir da necessidade, o que na visão trágica de mundo não é possível. Mas de não se dobrar às circunstâncias, de seguir a própria natureza e os próprios valores. A inspiração imediata desse tipo de história é a história de Aquiles na Ilíada, né? Como a gente falou. E o Bernard de Knox, ele observa o seguinte, né? Essa atitude heróica é também a atitude de Atenas do período clássico, Atenas do século V. Está lá no meio de diversas forças dos persas, dos espartanos, vai ter a guerra do Peloponeso em um momento, né? E Atenas, diante de todas essas ameaças, reafirma sua grandeza, ignora as soluções de compromisso e ruma, inclusive, né? O próprio Sófocles não imaginava isso, mas a questão foi que Atenas rumou diante da sua própria ruína mesmo. E esse espírito, isso que é interessante, esse espírito heróico e trágico, ele está também na filosofia ateniense do período clássico, em Sócrates e em Platão. Quando a gente pega a história de Sócrates na Apologia, é justamente isso, é Sócrates que está lá no tribunal, que está acusando ele de negar os deuses e corromper a juventude, e ele, em vez de fazer um discurso que seria uma solução de compromisso, que ele mesmo fala, né? Pedir perdão, chorar, trazer a mulher e os filhos, e aí todo mundo ia votar para absolver ele. Ele fala quem ele é, ele fala o que o filósofo é, ele fala que ele não vai fingir ser uma outra coisa e nem vai deixar de fazer aquilo que para ele é a vocação divina dele, que é a filosofia, que tem a ver com o diálogo, com a refutação, etc. Né? Isso aí leva ele a seu caminho de destruição, ele vai ser condenado à morte. Né? Mas sua dignidade é reafirmada, né? E ele se tornou exemplo do filósofo, ou seja, ele vive segundo esse padrão do herói épico e do herói trágico. E tem uma diferença, né? O filósofo, ele vive a vida externamente, exteriormente, ele vive a vida do herói trágico. Mas internamente, essa é a lição de Sócrates, depois vai ser desenvolvido por Platão, pelos estoicos, pelo neoplatonismo. Interiormente, ele encontra essa cidadela interior na qual ele é invulnerável. Ele encontra um espaço interior no qual esses golpes da tique, da sorte, da fortuna, não podem afetá-lo. E é isso que é a base da filosofia enquanto um modo de vida na Grécia. É viver a partir desse espaço interior de liberdade, em Plotino de impassibilidade. Né? Agora, é interessante se a gente pensa em Platão, a partir da tradição épica, como que o grande modelo do filósofo platônico, além de Sócrates, mas Sócrates está seguindo esse exemplo anterior, de alguma maneira, é Antígona. Porque qual que é a história de Antígona? Chega naquele momento que ela tem um diálogo com Creonte. Creonte fala que ela tem que obedecer às leis da cidade, que são dadas por ele. Ela fala que ela, antes disso, tem que obedecer às leis não escritas, que são as leis dos deuses. Ou seja, ela é regida, ela seguia por um conjunto de valores que está para além da comunidade humana. Ou seja, as ações da vida dela, dessa existência corpórea material dela, são guiadas por valores que estão para além dessa existência material. Ou seja, é quase como se ela estivesse descobrindo esse mundo inteligível de Platão. Esse mundo inteligível de Platão, quando Platão fala do mundo das ideias, ele está pensando, sobretudo, nas noções de justiça, de virtude, de temperança, de coragem, ou seja, daquelas ideias que são
os guias para a conduta humana nessa vida, né? Tal como para a Antígona. E nessa tradição platônica, isso está muito claro na Apologia de Sócrates, viver segundo esses padrões inteligíveis vale a pena, mesmo que a pessoa corra o risco de morrer por isso, que é o que Antígona fez, mas é o que Sócrates fez também. Sócrates da Apologia aí, que é a base de todos os diálogos de Platão posteriores. Então, o filósofo, ele ainda está assimilando essa existência heróica, mas está também, de algum modo, transcendendo, ao encontrar esse espaço interior, né, invulnerável à fortuna. Para terminar, eu só queria observar uma coisa que é desenvolvido longamente pelo Gregory Nagy, que é o seguinte: o herói, na Grécia, ele não é apenas o personagem dos mitos e da épica e da tragédia, mas ele é objeto de culto religioso. E a gente viu, quando está falando de Hesíodo e do mito das raças, como esse mito das raças está falando, né, dos deuses, dos daimones e dos heróis, que são os objetos de culto na Grécia, objetos de culto religioso. Tem toda uma discussão. Para o Gregory Nagy, a base, o que está pressuposto nas narrativas épicas é esse culto aos heróis, né? Então, você está vendo lá como que esses heróis se tornaram heróis nessas histórias. Eles morreram, foram divinizados e agora eles são objetos de culto. E, na verdade, faz muito sentido isso que ele fala. Tem alguns outros autores, acho que o próprio Ian Bremmer, que é um grande estudioso da religião grega também, eles argumentam que é possível que esse culto aos heróis só tenha surgido a partir do século VI antes de Cristo. Homero é do século VIII, né? Porque os registros claros que a gente tem disso são do século VI, né? Então, pode até ser que, na verdade, não a épica surgiu do culto, do rito, do culto aos heróis, mas o rito, né, esse culto aos heróis surgiu da épica. Esses personagens ficaram tão famosos que eles começaram a ser cultuados. Não dá muito para decidir, a gente não sei se tem evidências para resolver essa questão. Eu acho mais verossímil essa proposta do Nagy. Acho que esse culto já devia existir há muito tempo e motivou as narrativas. Estou bem seguindo aqui essa linha dos ritualistas no estudo da mitologia, né? Que pensam sempre que esses mitos é muito comum que eles tenham uma origem ritual, né? Então, eu acho que é mais verossímil, mas não dá para fechar a questão. E, de qualquer modo, tem essa dualidade do herói. O herói é a parte da religião grega, é objeto de culto, e ele é um personagem também. Como eu falei, o Nagy, ele acha que está pressuposto que esses heróis da épica, em Homero até, inclusive, vão morrer e todo mundo sabe que eles vão renascer, vão ser divinizados e tal. Eu não acho que seja o caso. Eu acho também, não dá para também ter uma decisão final, mas eu acho mais verossímil, mais interessante pensar mais na linha do Grasset e pensar que é justamente isso. Tem os heróis dos cultos, tem várias histórias que falam que eles morrem e depois alcançam a imortalidade, mas Homero quis fazer uma coisa diferente, imitando uma certa tradição que remonta ao Gilgamesh, e quer colocar esses heróis como mortais. Ou seja, ele está pegando um jeito de contar a história e está querendo contar de um outro, que dá uma força, né? A gente vê muito isso, por exemplo, história de super-herói, né? O Batman lá do Nolan, né? É um Batman que, no final, ninguém sabe se ele morreu ou não, né? Ou seja, essa possibilidade da mortalidade dele torna aquela história uma história trágica, ganha uma densidade, um peso dramático muito maior, né? Acho que é isso que o Homero estava talvez fazendo. Não é que ele inventou isso, esse tipo de narrativa remonta aí à Mesopotâmia, mas pode ser que sim, né? Então, não está pressupondo, mas ele está contando a história de um outro jeito, né? O que ele pode fazer enquanto poeta, que tem um outro peso, que causa um impacto justamente que as pessoas estão vendo. Nas outras histórias que a gente ouve, Aquiles, ele depois vai para as bem-aventurados. Nessa aqui, o que está em jogo é o contrário, ele não vai, né? Como que ele se torna um outro personagem muito mais profundo, muito mais humano,
muito mais trágico. E foi isso que aconteceu na tragédia grega, né?